Indirect tactics, efficiently applied, are inexhaustible as heaven and earth. Muito bem, sejam muito bem-vindos à primeira edição do podcast da Crucial, um projeto do qual participo eu, meu amigo Igor de Vasconcelos Sobrinho, que apresenta junto comigo essa primeira edição, e um outro amigo, Fernando, que eventualmente vai aparecer nas próximas edições, mas nessa ele não participa. Primeiramente eu vou fazer um disclaimer aqui sobre essa edição em especial, em dois aspectos, né? Por isso que eu estou fazendo essa abertura aqui prévia antes do podcast em si. A primeira coisa é que deu um problema no áudio do Igor, nessa primeira gravação, e eu tive que usar o áudio do VOD da Twitch. Para quem não sabe, a gravação de todos os podcasts vão ser transmitidas ao vivo na minha Twitch pessoal, twitch.tv/IgorSteiner. Então, em alguns momentos, os nossos áudios se misturam, porque a gente não tem a separação de faixa de áudio. Mas pode ficar tranquilo, que o entendimento do podcast não vai ser prejudicado por causa disso. A segunda coisa que eu queria comentar é que durante a gravação do podcast, que foi transmitido ao vivo, eu, além de ter mostrado os trechos do documentário ao vivo, né, na tela, eu mostrei alguns outros links de elementos importantes, né, na estrutura do podcast. Então, caso você goste do que você vai ouvir aqui e queira ver tudo na íntegra, com os links para threads de Twitter e para outras coisas que a gente comentou durante a gravação de podcast, até comentários do chat depois que a gente ouviu e comentou, debateu, você pode ficar à vontade. O link do VOD da Twitch vai estar na descrição e pode conferir lá o conteúdo completo. Mas é isso, fiquem com o primeiro episódio e aguardem os próximos. Fui. But I ain't stopping anytime, so hear me. Meu nome é Igor de Vasconcelos Sobrinho, moro em Recife e estou aqui com o Igor Steiner, né? Bom, a gente tá tentando tirar da caixa, que é um projeto que a gente tem há muito tempo, que é um projeto de falar de coisas assim, que são do nosso interesse e coisas que despertam na gente vontade, né, de falar sobre. A ideia aqui é a gente fazer uma análise do que aconteceu, né, tanto os casos que aconteceram, né, os crimes que foram cometidos. Sim. Porque a gente tem, primeiramente, em ordem cronológica, o crime contra o João Pedro. Foi um menino brasileiro baleado pela polícia na favela. A gente tem na sequência, que foi o estopim disso tudo, o caso do George Floyd, que é o caso do rapaz que foi também assassinado pela polícia americana. E nessa semana a gente já tinha decidido falar sobre o assunto e tal, e no meio de semana, acho que foi ontem, se eu não me engano. De antes de ontem pra ontem. Tem o caso do Miguel, que foi... Um menino de 5 anos. A gente vai falar sobre isso quando a gente de fato começar a tratar do assunto. Então o que a gente tá tentando fazer aqui é basicamente esse podcast. Eu vou passar mais ou menos a estrutura do que a gente vai fazer. A gente não vai fazer só uma resenha do documentário. A gente vai falar desses casos um a um. Depois a gente vai falar das manifestações. Depois a gente vai falar do que vem acontecendo nas redes sociais, que tem coisas muito graves acontecendo nas redes sociais. São coisas assim, não é só uma questão de toxicidade de adolescente em rede social, né? Já deixou de ser isso. São pessoas adultas cometendo crimes, usando argumentos oriundos dos piores grupos possíveis. E a gente vai falar sobre isso e posteriormente a gente vai falar, evidentemente, do documentário que a gente veio aqui falar. A gente vai falar hoje dos 3 casos que a gente mencionou. Então vamos começar pela morte do João Pedro, Igor. Você quer falar um pouco mais do caso dele? Bom, assim, o caso dele foi o primeiro, assim, né, talvez não sei se desse ano ou desse último mês, né, porque são tantos casos também, mas eu acho que foi um dos que começou a gerar mais comoção entre o pessoal, né? Teve o caso, eu acredito que foi ou do começo do ano ou do ano passado, da menina Agatha, né, que foi uma menina de 8 anos, que também causou, né, muita comoção, mas o caso do João Pedro, né, foi assustador, porque foi no dia do aniversário dele, se eu não me engano, né? E simplesmente ele havia aparentemente estava na sua casa, né, sozinho, e a mãe dele, né, sentiu falta, né, do filho e descobriu, se eu não me engano, pela TV ou por alguma outra mídia, né, desse tipo, que o filho havia morrido, sabe? O interessante desse caso é que o menino, depois de ter sido baleado, né, ele teoricamente foi baleado, foi vítima de uma bala perdida, né, entre uma troca de tiros entre a polícia e alguma facção criminosa da comunidade. E ele foi levado pela polícia de helicóptero pra tentar ser socorrido, não conseguiu ser socorrido, chegou sem vida, e aí a família só ficou sabendo disso no dia seguinte, quando ele já tinha morrido. Né? Então, assim, eles ficaram uma noite sem saber o paradeiro do moleque. É um moleque de 14 anos, se eu não me engano. 14 anos, foi acordado dele. Então, assim, a gente percebe, e o que é interessante levar em conta aqui, que é uma das coisas que a gente vai mencionar, que a gente tem um link, a gente tem as informações, mas a gente não vai mostrar pra vocês, senão vai ficar muito longo.
é o caso do policial, que ele recebeu uma denúncia de agressão domiciliar, né, no bairro Alphaville, em São Paulo. Agressão contra a mulher. E tem um vídeo de um empresário que mora nesse bairro, que foi acusado do crime, humilhando esse policial na frente da casa dele, e o policial passivo sem fazer absolutamente nada, só ouvindo as ofensas, assistindo tudo. E você tem duas formas de olhar pra isso. A primeira forma é, nossa, olha como esse sujeito escroto está tratando o policial simplesmente pelo fato de ele ser uma pessoa que recebe menos, né? Porque o rapaz fala isso, eu recebo 300 mil por mês, né? O empresário. E xinga, você é um merda, um lixo. Não, xinga de várias coisas. Mas você tem outra forma. Esse vídeo deu uma viralizada. Mas você tem outra forma de olhar pra isso também. Que é o policial, simplesmente sem agir, né? Um cara sendo agressivo, desacatando a autoridade dele, acusado de ter cometido um crime, e ele ali sem fazer nada, assistindo a situação, né? Enquanto quando as coisas acontecem dentro da comunidade, dentro da favela, eles chegam atirando, chegam trocando tiro, matam uma criança de 14 anos, e é isso. E posteriormente, né, o comandante, no caso, isso, nesse caso, ele falou sobre a atuação da polícia, né? O comandante desse regimento, né? O comandante que liderava este homem que foi na casa do empresário. O chefe desse policial. E ele vai dizer, né, que, sabe, o modo como você trata as pessoas da favela, você tem que impor um respeito, né, de maneira mais bruta, mais pesada, senão elas não vão te entender, sabe? Exato. Como se você estivesse lidando com um cavalo, como se estivesse lidando com um animal. Exato. Sabe, que precisa de brutalidade para entender. Como se uma pessoa, porque ela mora num lugar mais simples, ela recebe menos, ela não tivesse a plena compreensão do fato do que está acontecendo ali, né? E a verdade é que isso revela uma mentalidade que está por trás dessa atuação, né? Da polícia. Perfeito. Que a gente tem o reflexo em casos como esse do João Pedro, aqui no Brasil, em casos como esse do George Floyd, nos Estados Unidos, né? E o que é interessante sobre a fala desse policial é que ele disse basicamente a verdade, né? Porque é a realidade. Óbvio, né? A realidade é que as pessoas são tratadas de maneira diferente devido à classe social, devido a uma série de fatores. É triste saber que a polícia age e pensa desse jeito e não tem nenhum remorso em agir e pensar desse jeito. É desse jeito mesmo que eles agem, eles acham que fazendo acepção de pessoas, terrível, cara. Bom, a morte do João Pedro foi há algumas semanas atrás, né? E mais recentemente, nos Estados Unidos, rolou o caso do George Floyd, né? Aqui no Brasil, a repercussão das manifestações aconteceram, né, em prol do João Pedro. O caso do George Floyd nos Estados Unidos acendeu essa chama e se espalhou pro Brasil, e eles usaram o João Pedro como símbolo deles aqui no Brasil. E o caso do George Floyd, eu vou dar uma leve explanada pra vocês. Acho que todo mundo já sabe desses casos, já conhece esses casos, por isso que a gente tá tratando de maneira bem rápida aqui, porque o que a gente quer mesmo tratar é do documentário e dessas questões das redes sociais. O caso do George Floyd, ele é um homem americano, um afro-americano, né, de 46 anos. Tinha 46 anos. Isso. E o caso dele foi que ele foi acusado, foi pego com uma nota falsa de $20 acho que é uma loja de conveniência, um restaurante, em algum comércio. Que foi num restaurante. Eu tenho a impressão, é alguma coisa assim. É um comércio não muito grande, e ele tava tentando passar uma nota de $20. Primeiro, não se sabe nem se ele tava fazendo isso conscientemente, exatamente, porque às vezes a gente recebe uma nota falsa, não verifica, passa adiante sem perceber. Ou se ele estava fazendo de maneira consciente. Na pior das hipóteses, e a gente vai considerar aqui a pior das hipóteses, o que de pior George Floyd pode ter feito é ter tentado pegar $20 em produtos e não ter pago. É o maior crime que ele cometeu naquela tarde na qual ele foi assassinado. E, bom, ele desarmado, sem apresentar... Existem relatos de que ele tenha resistido inicialmente à prisão, o que não justifica de maneira nenhuma o assassinato a sangue frio em plena luz do dia, sendo assistido por dezenas de pessoas em volta. Depois ele ter tentado passar essa nota, digamos que conscientemente, né, o policial abordou ele, teoricamente ele teria resistido à prisão. O policial achou de bom tom derrubá-lo, e já algemado, o policial achou que era necessário colocar o joelho no pescoço do rapaz, né, do cara. Contra o chão. E ele não fez isso durante, 30 segundos. Não foi uma parada, foi durante 8 minutos e 40 segundos. E nos últimos 3 minutos o cara nem se mexia mais. Ele, literalmente, ele já tava inconsciente e o policial continuou sufocando ele. Sendo que durante esses minutos iniciais ele falou diversas vezes que não conseguia respirar. Ele chegou a chamar pela mãe de desespero. Não era num beco escuro.
à luz do com pessoas dia, filmando. numa rua movimentada, com pessoas filmando, e o policial não se sente nem constrangido. E, bom, Sim. mata ele a sangue frio, em plena luz do dia, numa rua movimentada, sendo assistido. É quase uma execução de Muito um pior. criminoso, sabe? É assim, é uma barbárie completa. Terrível. Terrível. Porque terrível. no pior dos casos, o George Floyd ele pode inclusive ser inocente do mínimo crime que ele cometeu, que foi tentar Sim. pegar algo numa loja de $20 falso. E um detalhe, Steiner, em relação a esse crime, né, que a gente pode imaginar que ele tenha cometido de ter roubado, entre aspas, né, $20, o contexto dele, ele havia ficado desempregado há pouco tempo durante uma pandemia. Exatamente. Então vamos colocar isso na balança. Uhum. Ou ele tinha uma filha, um pai de família, né? A gente pode colocar isso na balança aí também, pensando nessa pior possibilidade. Perfeitamente. Sim. Agora, por fim, né, nessa primeira parte do podcast, a gente vai falar do caso do Miguel, que é um caso extremamente recente. Terrível. E terrível, é de uma irresponsabilidade absurda, né? É um desrespeito com a vida humana de verdade. Bom, o caso do Miguel, ele é de anteontem. E a gente já tinha decidido falar sobre tudo isso, e isso aconteceu, veio muito a calhar, a gente decidiu que a gente tinha que falar desse caso também, né? Primeiro, o Steiner, a gente tem um caso aqui que, diferente dos anteriores, né? A gente não teve ninguém sendo diretamente morto por alguém. Exato. Isso que é importante, Exato. né? Não Definir tem aqui. ninguém atuando ativamente. E foi com uma criança. Foi com uma criança, Isso que uma criança de eu 5 vejo- anos, porque o João Pedro também é uma 5 criança, anos. de 14. Uma criança Mas muito mais nova, né? O Miguel de 5 anos de idade. O que aconteceu com o Miguel, e não me espantaria se alguém no chat não soubesse o que teria acontecido ainda, porque é bem recente. Mas acho que todo mundo, foi em rede nacional isso aqui, acho que todo mundo já tá ciente do que aconteceu. A patroa, durante a pandemia, não dispensou seu empregado, né? Porque, de alguma maneira, ela entende que se ela, sendo esposa de um prefeito, imagina, né? A família que tem um prefeito, na família não deve ganhar muito, né? Ela é esposa de um prefeito de Pernambuco, mas não prefeito de uma cidade chamada Tamandaré, sim, não de Isso. Recife, né? Uma cidade daqui do interior, né? Eles moram, né, nesse prédio, no Cais de Santa Rita, em Recife. O nome do prefeito é Sandro Hacker, o nome dela é Sari, a mulher, né, da patroa, entre aspas. Sim. E a empregada dela, Mirtes Renata Souza, foi levar o seu filho, né, com ela para o trabalho. Imagino que isso deve ser muito recorrente, no caso de milhões, né, de empregados ao redor do Brasil, principalmente agora, que não tem escola, né, você não tem como deixar o seu filho durante o dia lá, e você tem que levar ele para o trabalho, porque talvez o pai esteja trabalhando de um jeito que não tem como vigiar o filho, né, quem sabe num trabalho braçal, num trabalho mais complicado, então a mulher foi lá levar o filho, né, para casa da patroa, provavelmente ele ficava distraído com alguma coisa lá. A patroa pediu para a empregada passear com 2 cachorros, né, se não me engano, e durante esse meio tempo ela simplesmente ficou de saco cheio da criança. A empregada foi levar o cachorro para passear e deixou o filho no apartamento com a patroa, que é a filha do prefeito, e com a manicure, Sim. ela estava fazendo a unha. E aí, nesse meio tempo, a criança provavelmente deve ter chorado, algo do tipo, a patroa se aborreceu. O que a patroa fez, e que é de uma extrema falta de responsabilidade, foi colocar a criança no elevador simplesmente para se livrar da criança. Esse prédio onde ela mora, ele é um prédio já conhecido pelas pessoas e quem mora lá, com certeza, digo que ele tem vários problemas estruturais, vários lugares onde é muito perigoso andar. Exatamente, Correto? inclusive... Então, ela conhecia muito bem que lugar era Exato. perigoso, ela sabia muito bem disso. Tipo, o prédio ele é conhecido na cidade por isso. Exato, Bom, então ela exatamente. coloca a criança no elevador, a criança de 5 anos, é bom frisar isso, a criança de 5 anos. 5 anos de idade. Aperta um andar aleatório, a criança entra em desespero, aperta vários andares lá, tem filmagem da criança no elevador, é horrível. No final das contas, a criança vai parar no 9º andar, acaba parando numa área técnica. Espaço de refrigeração. Isso, numa área técnica Área de onde ficam os refrigeração, aparelhos de ar-condicionado. Que essa área Exato. técnica é aberta e sem tela de proteção. Exato, A criança, exato. teoricamente, né, o que o pessoal acredita é que ela tenha visto a mãe lá embaixo. Existe um parapeito nessa área técnica. Tenha visto Sim. a mãe lá embaixo, tenha tentado, né, descer. E bom, só que ela não realizou que ela estava no 9º andar. A criança caiu. E Ela o tem que 5 anos. revolta todo mundo nisso é que a mulher que havia sido responsável pela criança, ela foi presa, pagou uma fiança de R$20 mil e é isso. Só corrigindo aqui, o nome dele é Sérgio Hacker.
E ela é Sari Curti Real. Parece que essa família Curti Real, ela tem bastante influência, né, aqui em Pernambuco. Sim, sim. O filho dele é um deputado daqui. Ele, inclusive, postou sobre isso, falando que, de fato, assim, é muito complicado você bater de frente com essa galera, com essa família Curti Real aqui. Sim, sim. E a cidade de Tamandaré é uma cidade aqui do litoral sul. E, bom, ela simplesmente pegou 20 mil reais, dinheiro público, correto, Exato. e deu pro Estado. Exato. Isso é assustador. Nenhuma indenização. Dinheiro público porque o marido dela é prefeito e ele prefeito, recebe dinheiro público e ela pegou. Com certeza. Por isso que a gente tá fazendo essa analogia aqui. É um caso E a bizarro, reflexão né? que eu gosto de fazer aqui pra gente encerrar os casos, se essa empregada tivesse que levar a filha da patroa a um parque ou na escola, etc. E essa filha é atropelada. Foi, sei lá, um motorista bêbado, a criança correu, a empregada não conseguiu segurar, a criança é atropelada. E a filha da rica, branca, filha de prefeito, é atropelada. Eu duvido que essa mulher, essa empregada na semana seguinte, teria o emprego dela. Jamais. Se ela não sofreria pelo menos um processo. Duvido muito. Não, ela morreria na cadeia. Não. Enfim. Bom, a gente deu uma abordada nesses casos, e esses casos geraram as manifestações as quais a gente vai tratar aqui, com o slogan Black Lives Matter, mas eu quero chamar atenção, eu quero começar essa discussão com um trecho de um show, de um stand-up desse comediante aqui, é o Michael Che. Esse movimento Black Lives Matter, né, essa hashtag, esse slogan, ele existe há mais tempo, né? Ele traz uma visão a respeito dessa frase, né, que é muito interessante. Eu vou passar esse trecho aqui pra vocês, é um trecho curto. As a country, we just can't agree. We just fight about everything. We can't even agree on Black Lives Matter. That's a controversial statement. Black Lives Matter. Not matters more than you, just matters. Valeu, Fernando, por ter avisado. Matters. Just matters. That's where we're starting the negotiations. Matters. We can't agree on that shit? What the fuck is less than matters? Black lives exist, can we say that? Can we say... Is that controversial? We always ask for the lowest common denominator. We ask for the lowest rights. Gays were fighting for equal rights. Equal rights. Could you believe that's an actual stance you could have? You could be for equal rights? That means there's people out there saying, I think everybody should have the same rights as everyone else. And there's other people like, nah, son, I disagree. I just don't think so. Black people was fighting for civil rights, not even equal. Just civil. Can we get civil? I'll take civil rights. Just be civil. Perfeito. Tem mais uma They don't parte tell aqui. you black lives don't matter. That's not what they say. That's not the argument. They hit you with that slick shit. Like, well, all lives matter. Really? Semantics? That would be like if your wife came up to you and was like, do you love me? And you were like, baby, I love everybody. What are you talking about? Bom, o grosso do que eu queria mostrar é isso. Esse show é interessantíssimo, tá na Netflix, pra quem quiser ver. Recomendo. Sério, cara? Tá, Netflix, é excelente. Eu assisti o show todo, é excelente. E bom, ele traz um ponto aqui, né? A gente não consegue concordar em Black Lives Matters, sabe? Não é... E ele fala, né? Não é matters more than you, não é importa mais do que a sua. É só importa. E ele fala, né? Isso não é o mínimo, a gente pode dizer que pelo menos que elas existem, né? E isso que é muito controverso, né? A gente tem essa hashtag Black Lives Matter e o cara chega e fala, não, all lives. Mas qual que é o problema? Isso é uma briga agora, né? Por que você se sente tão incomodado? Por que o cara se sente tão incomodado em dizer Black Lives Matter? Tão incomodado ao ponto de dizer, não, peraí, all lives matter. Como assim? Todas elas. Vai dizer que só Black Lives agora. A hashtag não é only Black Lives Matter. A campanha é simples. É que importa. É o mínimo. É o
mínimo, e ele fala aqui, é aqui que a gente tá começando as negociações. A gente só quer Sim. que vocês se importem. Exato. E o Michael Che fala isso de maneira sensacional nesse show aqui. E aí, falando das manifestações em si, né? Sim. O que a gente vai falar aqui das manifestações é basicamente o que tá todo mundo falando das manifestações e o que todo mundo fala de toda e qualquer manifestação que toma uma proporção um pouco maior. Ah, os caras são vândalos. Ah, porque os caras são violentos. Ah, porque... Bandeirinhas. Porque assim, hoje em dia ninguém tá livre de uma câmera, ninguém tá livre de um post e etc. Então as pessoas acabam filmando Tudo, uma coisa né? ou outra e tal. E bom, Sim. é lógico, é evidente que vai ter gente quebrando carro, vai ter gente quebrando loja, vai ter gente botando fogo nas coisas, vai ter gente depredando patrimônio público, patrimônio privado. Isso vai acontecer porque as pessoas, quando elas estão nesse ambiente, existem pessoas que vão fazer isso simplesmente por maldade, simplesmente porque para aproveitar desse momento de Sim. consistência, né, social, e vão se Exato. aproveitar disso para fazer saques, para fazer o que eles quiserem fazer. Com Mas, primeiro, é uma minoria. Existem vídeos de gente fazendo isso, mas existem vídeos também. Por exemplo, existe um vídeo, eu vi um vídeo de um cara que ele chega na manifestação e ele fala, pô, vamos virar aquele carro ali. E o pessoal em volta se revolta quando ele vê assim, velho, você tá querendo virar o carro. Tá Sabe? maluco. Existem pessoas que vão pra lá pra causar confusão e só pra isso. E pra saquear e pra tirar vantagem do que tá acontecendo do momento de fragilidade social. Mas eu acho que isso é um ponto que a gente tem que chegar. Eu tenho 22 anos, eu não sou velho. E eu já vivi o suficiente pra entender que em toda manifestação isso vai acontecer. Em toda manifestação vai ter gente lá com a má intenção de fazer aquele movimento parecer violento. Tanto como Exato. em toda manifestação vai ter gente lá que simplesmente vai estar lá pra, sei lá, porque ele quer roubar uma TV na loja. E ele vai aproveitar que eles vão passar na frente da loja, ele vai quebrar a vitrine da loja, vai pegar a TV e vai embora. E é muito mais fácil você fazer isso quando você tá em multidão. Exatamente. Né? Então as pessoas se aproveitam desse momento pra Sim. fazerem o que elas bem entenderem, né? Eu acho que é esse que é o principal ponto. Existe gente que tá indo lá e que tá quebrando coisa e que, porra, foi lá pra manifestar e acabou quebrando coisa, existe. Mas vocês têm que Com entender certeza. também que existe um fator emocional ali. Exato. Eles não, tipo, a gente não tá lidando simplesmente com gente que decidiu sair no domingo pra defender um presidente. A gente não tá falando disso, sabe? A gente não tá falando de defender um governo, a gente não tá falando de defender um homem que você não conhece, a gente não tá falando de defender um homem que tá matando 30 mil pessoas no país. A gente não tá falando disso. A gente tá É falando diferente. de um caso onde um homem foi assassinado, ele foi executado, ele não foi só assassinado, ele foi executado assim que ele foi no meio da Exato. rua, em plena à luz do dia. Você não pode Sim. esperar de todas as pessoas envolvidas a perfeita sanidade mental e o perfeito controle sobre todas as suas ações, entendeu? A gente tá lidando com Certeza. pessoas que já estão ali emocionalmente abaladas e que estão sendo reprimidas muitas vezes, Sim. porque existem vídeos disso, Sim. brutalmente reprimidas pelo Estado, entendeu? Por essa mesma polícia que matou o George Floyd. Pela mesma polícia. Então você imagina como tá o psicológico dessa pessoa. Isso justifica quebrar uma loja de um pai de família? Em hipótese nenhuma. A pessoa que quebrou a loja Jamais. do pai de família tem que pagar pelo que ela fez. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu falei muito, perdão. O ponto, cara, é que os protestos, né, a morte do George Floyd ela foi a gota d'água. Então, Exato. Não então é como isso se foi fosse um uma estupro, morte né? em 400 Não foi uma anos morte de isolada, escravidão. Foi a primeira morte de negro depois da escravidão. Pô, é essa. Jamais, E aí ninguém aguenta mais isso. Né? Jamais, não foi um caso isolado, né? São casos recorrentes, né? São casos extremamente recorrentes. Então, assim... O que chama atenção é que o crime foi mínimo, estava em plena luz do dia, ele foi gravado e o policial continuou fazendo. Exato, foi o sadismo. Exato. Porque se você for parar pra pesquisar o abuso, né, da polícia americana contra pessoas negras, você vai encontrar uma lista imensa, assim como aqui no Brasil. Você vai encontrar uma lista inumerável, né, de casos. Então, o que há de tão especial, sabe? No caso de George Floyd. Então, o caso dele foi uma gota d'água. Ele aconteceu no momento em que as pessoas estão extremamente fragilizadas emocionalmente. Durante 2 ou, enfim, não sei, mais de 2 meses talvez, pelo menos aqui no Brasil, as pessoas estão presas em casa, a maior parte delas. E as que estão trabalhando correndo um risco imenso. Estão numa paranoia, chegam em casa a tomar banho, limpa isso, aquilo, máscara na rua, luva na rua, todo mundo Exato. com a cabeça cheia disso, né? O mundo inteiro tá assim. No mundo inteiro você tem tido um aumento incrível dos casos de suicídios. Então o que acontece, né? Com a multidão, as pessoas em multidão, elas tendem a pensar de maneira mais coletiva.
Aham. Se de alguma maneira, né, e claro, isso vai depender da motivação de cada um, mas se de alguma maneira um subgrupo ali, um coletivo dentro daquele coletivo maior está com os ânimos tão exaltados que pensa o seguinte: eu vou punir tudo e todos ao meu redor porque eu estou extremamente revoltado. Isso tende a carregar mais pessoas com ele. E isso é um fator, Stein, né, que é importante deixar claro, né, para esse ponto do vandalismo, é que elas acabam coletivizando as coisas, ou seja, elas confundem a sociedade com o Estado. Sim. Então, quem comete a injustiça e quem cometeu a injustiça foi o Estado. Contra George Floyd, contra João Pedro e contra Miguel Otávio também. Lembra que a justiça, né, que permitiu ela responder em liberdade após ter pagado 20 anos. Então, ele foi uma vítima do Estado também. Então, e o ponto é esse: as pessoas elas têm um inimigo ali, alguém que fez algo a elas, mas há uma tendência, né, dentro de grupos que tem o vandalismo descontrolado, sabe, como uma espécie de assim, tentativa, sabe, de fazer justiça. Elas confundem a sociedade com o Estado. Então eu vou punir todos aqui porque alguns foram injustiçados, né? Sendo que talvez alguém que trabalha naquela loja ali, alguém que trabalha naquele mercado, talvez pode ser uma pessoa negra, pode ser uma pessoa pobre. Você não sabe. Esse é um ponto, sabe, que acontece bastante. Then how are you beating? So you better beat it. If you won't believe it. E isso tem causado na internet algo muito... Gente, é muito perigoso mesmo. Com certeza. O que está acontecendo é que alguns perfis na internet não são perfis de crianças, não são perfis de adolescentes, não são perfis fakes. Porque quando é isso tudo, as pessoas automaticamente descredibilizam aquela informação. Mas são perfis de pessoas influentes que estão perpetuando o argumento, né? Um argumento batido pra caramba, que é o argumento que 13% da população, que seria a população negra dos Estados Unidos, comete 50% dos crimes. E eles usam isso como argumento para fazerem as pessoas entender ou concluir a partir desses dados que os negros são mais violentos do que os brancos no geral. Qual que é o perigo dessa informação? Essa estatística, primeiro, essa estatística ela não é falsa, ela é verdadeira. Os números batem, é isso mesmo que acontece. Só que o perigo disso... É justamente o uso do dado sem interpretação do dado. Exato. O problema de você pegar um dado é porque um dado ele não fala por si só. Quando você pega um dado, principalmente social, e você interpreta ele, né, de maneira extremamente superficial, extremamente acrítica, né, e pouco investigativa, por assim dizer, você está simplesmente, né, coletivizando o grupo. Você está simplesmente assumindo, né, algo sobre o grupo. O problema todo desse argumento, desse dado, porque quando você tem um dado científico, um dado estatístico, né, todo mundo usa isso para dizer, não, dados são fatos, fatos não argumentos, aquela coisa toda, aquela história toda. O problema disso, como o Igor muito bem disse, é que quando você apresenta um dado sem contexto nenhum, ele não quer dizer muita coisa. Quando você apresenta um dado, você tem que contextualizar esse dado, ou você está insinuando, né, alguma coisa, né, ou está pedindo, né, tentando fazer com que a pessoa conclua algo a partir daquele dado. Quando você diz que 13% das pessoas cometem 50% do crime, você quer dizer que esses 13% são mais aptos a cometerem crimes por quaisquer motivo. Quando você não dá uma base contextualizada para por que isso acontece, por que eles cometem esses 50% dos crimes, existe algum contexto histórico? Existe algo que aconteceu antes que cause isso? Existe, sei lá, algum fator justifica esse 13% cometem 50% dos crimes? Se sim, se existe, e você, quando expôs os dados, não expôs esses fatores, você está sendo desonesto. E o que é mais preocupante é que esta tática argumentativa, esta tática do 13 does 50, que é esses 13% com 50%, fazem 50%, ela era utilizada por grupos, isso digitalmente. Isso é um meme. Essa frase, 13 does 50, é um meme. É importante explicar, é um meme, ela é um lema, né? Quase. Ela é um lema, um meme de um grupo neonazista na internet. Né, um grupo de web, de fóruns e tal, e existia esse meme que colocavam essa estatística em evidência para justificar que negros são naturalmente mais violentos que brancos. Esse também é um argumento utilizado no filme A Outra História Americana, onde o personagem principal, que é um neonazista,
usa esse argumento Sim. numa das falas dele. Então, assim, a gente tem... O que é preocupante nesse cenário é que a gente tem pessoas influentes, tá? Porque esse cara que eu tô falando, ele apresenta esse dado, não apresenta nenhuma contextualização. E o que ele tá fazendo é utilizar uma tática de recrutamento de um grupo neonazista, sabe? Pra influenciar a mente das pessoas. O que eu posso falar sem nenhum medo é que ele está se utilizando de táticas que já foram utilizadas por grupos neonazistas. De novo, os dados são reais, os números são reais, mas ele está expondo esses dados e não está oferecendo nenhuma contextualização para esses dados. E a falta de contexto desses dados quer dizer muita coisa, porque ele insinua que negros são naturalmente mais violentos. Então, gente, a respeito das redes sociais é basicamente isso que a gente queria falar. Porque existe, sim, um crescimento desse tipo de movimento. Eu tava vendo um vídeo e eu não lembro de quem era. E o cara falou, quando a gente aprendia sobre o nazismo na escola, a gente pensava, como que as pessoas, como que eles convenceram essas pessoas desse sentimento supremacista? E, gente, isso tá acontecendo de novo, tá? As pessoas estão sendo convencidas. Não passou mais de 100 anos. Exato. Não passou nem um século. Existem pessoas que sofreram o Holocausto e estão vivas. Exato. Então, pessoas que sofreram apartheid estão vivas. Existem pessoas que não podiam votar porque eram negras. Então, assim, gente, isso é perturbador demais, tá? Tem gente que tá disseminando... E gente influente, é isso. Então, assim, é uma parada que não entra na minha cabeça, de verdade, sabe? É como... É clichê, né? Mas quem não estuda história tá fadado a repetir. Então, assim, é perturbador clichê que é verdade. O fato disso estar acontecendo, mas é o que tá acontecendo, infelizmente. E principalmente o que me perturba é o fato da galera que é influenciada, o Steiner, por esse pessoal. Que majoritariamente é uma galera mais nova. Exato. Que tem a cabeça mais moldável, né? Exatamente. Pra encerrar essa parte de redes sociais e a gente entrar finalmente na análise do documentário, mas assim, eu queria comentar em geral, só um pequeno momento de inversão de papéis aqui. Mas eu quero falar de uma thread que eu vi no Twitter a respeito. A thread era racistas apanhando, era isso. Só que existe um problema nisso, existe um problema nessa violência, nesse achar que a violência... Esse sentimento vingador. Exato. Existe um problema. Eu não vou te dizer que eu assisti os vídeos e falei, nossa, que pena do racista. Não, porque são atitudes desprezíveis. Mas eu me preocupei com 2 vídeos dessa thread em específico. Um deles em que eram 2 meninas, uma menina era muito maior do que a outra, que foi a que bateu, e elas pareciam ter, tipo, as duas 15 ou 16 anos, sabe? Nossa. E eu acho que quando você tem uma pessoa com 15 anos, às vezes nasceu num lar que é perturbado, a pessoa não teve a chance de tomar as próprias decisões e formar as próprias ideias ainda, e ela simplesmente toma um soco na cara de uma pessoa muito maior do que ela. Ela falou merda? Falou. Ela usa a N-word, a menina, e toma um socaço na cara. É isso. Mas assim, a gente começa a questionar um pouco o que a gente tá fazendo, sabe? É isso mesmo, sabe? A gente tem que só... Tipo, parecia ser uma mina de 15 anos. Podia ser uma mina de 20 que tinha o tamanho das de 15. Mas assim, se não fosse, né? E um outro vídeo que me chamou a atenção, onde uma mulher branca usa a N-word contra um homem negro, e esse homem negro agride essa mulher com o mesmo soco na cara, né? E aí a gente começa a... Tá, aonde que isso deixa de ser um ato antirracista para se tornar um ato machista, né? Onde tem um homem batendo numa mulher. Então a gente começa a perceber que as coisas não estão muito bem definidas e que não é simples assim, como foi racista, vamos bater no cara, vamos matar o cara, fogo nos racistas. Uma imagem que saiu bastante desses protestos, né? Eu vi uma mulher, uma moça branca, né, dando, né, o seu dedo do meio para 2 policiais negros. E aí? Né? E aí, é bugado isso. E você vê a cara de bosta deles, tipo, o que você tá falando? Tipo, o que tá acontecendo, né? Que inversão de papéis é essa? Eu acho, gente. Eu acho que não é pra isso que a gente tá aqui. Mas enfim, terminamos toda a nossa contextualização do que tem acontecido nos últimos dias, nas redes sociais, no mundo todo. Podemos falar do documentário agora, né?
Primeiro, Igor, Bora. eu acho válido dar uma breve explicação sobre o que é esse documentário. E uma Sim. breve, mas muito breve, tá, gente? Biografia da grande estrela desse documentário, que é a professora Jane Elliott. Bom, a Jane Elliott, né, ela é branca, mulher, e ela era professora, se eu não me engano, né, nos idos ali da década de 60, dava aula para crianças. Ela era professora numa de escola pública nos Estados Unidos. De escola pública. E aconteceu a morte, né, de Martin Luther King. E ela gostaria de arranjar um jeito de falar isso para os seus alunos, né, de explicar o que o negro sente. Ela era professora num dos branca. estados do sul e a turma era toda branca. Sim. E assim, você não tem muito, né, a gente tem que entender o contexto, né, da década de 60 e dos Estados Unidos. Então as crianças ali não faziam ideia, né, do sofrimento que é a segregação racial. Isso. Então, nesse experimento, ela separou, né, ela fez vários tipos de experimento, né, ao longo de vários anos, mas o inicial, ela separou os alunos, né, em olhos claros e olhos castanhos. E aí, ela fez, né, com que esses grupos, né, alunos que pertencessem ao grupo castanho, em um dia, fossem tratados, né, como se fossem inferiores, e depois ela reverteu isso, né? Exato. Num dia ela tratava os de olhos claros como sendo superiores aos de olhos castanhos, e no outro dia ela invertia essa situação. E é interessante as fotos, né? Que as fotos das crianças, né? Assim, a expressão facial delas, né? Como elas se sentem quando elas estão no topo e como elas se sentem, né? Quando elas estão embaixo. A questão estranha, né, foi a repercussão que isso teve na comunidade, né? Ela era de uma cidade pequena, uma comunidade fechada, uma comunidade racista, né, da década de 60, no estado do sul dos Estados Unidos. Então, bom, você imagina o que os pais dessas crianças pensaram dessa mulher quando ela decidiu tratar os filhos deles, queridinhos, como pretos. E ela foi chamada de amante de negros, né? Ela foi, o que impressiona na história dessa mulher é que ela teve a vida basicamente destruída por causa dessa atitude. As pessoas começaram a pedir. A família dela, tipo, os pais dela tinham um restaurante e os pais dela, no dia seguinte, ao dia que ela começou a fazer isso, não venderam tipo um prato de comida. Era uma onda desse nível, assim. Ela foi. Os pais pediram pra tirar ela da escola, os pais pediam pros filhos não terem aula com ela, todas essas crianças que eram matriculadas na escola recebiam reclamação e falavam assim: eu não quero que minha filha tenha aula com aquela amante de pretos. Era desse jeito. Os filhos dela foram agredidos, inclusive. Então, assim, ela viveu, de certa forma, um pouco do que é essa segregação, simplesmente por ter a ideia de tratar eles da mesma forma e de tentar passar um pouco daquela realidade, né, de tentar gerar um pouco de empatia nas crianças. Bom, e ela fez esse experimento gerou essa repercussão negativa, ela não desistiu de fazer experimento, e ela trabalha, já na idade avançada dela, fazendo workshops, onde ela aplica esse experimento. E o que a gente vai ver aqui, o documentário, ele trata de um workshop desses, onde ela aplica esse experimento, trata de uma leve biografia dela, que eu acho que o que a gente falou aqui já cobre, parte biográfica do documentário, e tem algumas gravações dos experimentos que ela fazia na escola. A gente vai focar nas frases que ela fala durante o experimento e durante o documentário. Bom, eu separei trechos do vídeo pra gente assistir aqui. O primeiro trecho do vídeo é um trecho... A pergunta dela. Exato, a pergunta dela. Eu acho muito... Eu até comentei com o Igor diversas vezes que eu acho muito interessante a linha argumentativa que ela usa. Olhem esse trecho do vídeo. Esse trecho do vídeo foi o trecho do vídeo que eu assisti e que eu falei: Igor, a gente tem que falar desse documentário. Olha só. I want every white person in this room who would be happy to be treated as this society in general treats our citizens, our black citizens. If you, as a white person, would be happy to receive the same treatment that our black citizens do in this society, please stand. You didn't understand the directions. If you white folks want to be treated the way blacks are in this society, stand. Nobody's standing here. That says very plainly that you know what's happening. You know you don't want it for you. I want to know why you're so willing to accept it or to allow it to happen for others. Se ela fizesse a pergunta de outra forma, se ela perguntasse para as pessoas: vocês acham que negros são tratados diferentemente? Você acha que negros são prejudicados? Eu aposto que pessoas levantariam e falavam: não, é mentira, as mesmas oportunidades, os mesmos direitos, os mesmos tudo que os brancos. Eu aposto. Mas quando ela colocou... Ela não deu essa oportunidade. Ela colocou imediatamente, no começo do discurso, as pessoas no lugar
na posição em que elas não queriam estar. E ela imediatamente faz as pessoas assumirem que as pessoas são tratadas de maneira diferente. E ela faz as pessoas assumirem que elas não querem ser tratadas dessa forma. Entendeu? Sim, cara. Incrível. E essa linha Ela simplesmente argumentativa... deixa a pessoa sem saída, né? Sem Exato, ela encurrala as pessoas. E isso acontece diversas vezes no documentário e é Muitas maravilhoso. vezes. É Tem que maravilhoso. assistir, gente. Tem um link aqui, eu posso mandar Experimentos pra vocês. como esse deveriam acontecer nas nossas escolas. Deveriam acontecer Sabe? exatamente. Empresa, Perfeita locais de colocação. convivência. As pessoas deveriam entender isso, talvez, de maneira prática. Enfim, e esse documentário, gente, ele é maravilhoso por isso, sabe? É por causa dessas situações que ela cria. O próximo vídeo, o próximo take que eu tenho pra vocês, André falou como um pouquinho. Ela menciona, né, o objetivo Sim. do experimento, né? A gente já Exato. falou o que ela vai falar aqui pra vocês, né? Mas eu quero que vocês ouçam dela. Olha só esse trecho aqui, gente. The purpose of this exercise is to help these people walk in the moccasins of a person of color for a day. What I am going to do is assign to these people, on the basis of their eye color alone, all the negative traits that we have assigned to females, to people of color, to gays and lesbians, to people who have disabilities of any kind, to those who are obviously physically different. We are going to assign to these people all the negative stereotypes that we have so easily assigned to those groups. We are going to lower our expectations for these people, and we are going to force them to live down to our expectations of them. Bom, então é basicamente isso, né? Ela vai Sim. fazer a separação por cores, vai tratar um grupo como se fosse um grupo inferior. E eu acho muito interessante, Igor, quando ela fala, a gente vai diminuir as nossas expectativas em relação a eles. Exato. Porque a questão não é simplesmente tratar mal, é você não esperar nada positivo daquela pessoa. É você se comportar como se aquela pessoa fosse incapaz por algum motivo. Que no caso dela, ela menciona os outros grupos, ela menciona gays, lésbicas, ela menciona mulheres, ela menciona pessoas com deficiências físicas, ela menciona algumas vezes no documentário até idosos, né? Mas pessoas no geral que normalmente são vistas de maneira inferior. Bom, então é basicamente nessa isso. época do Pode documentário não havia tão em voga, sabe, essa questão também, né, das pessoas LGBT. Uhum. Então, você vai ver aí que eles vão falar assim de maneira muito menos específica do que a gente falaria hoje, né? Hoje a galera enxerga isso com uma amplidão maior. Exato. Bom, partindo para o próximo trecho, é um trecho muito interessante, onde ela fala a respeito de como ela admite, e por várias vezes ela admite, a parcela de culpa dela nessa sociedade. Né? Ela enquanto mulher branca, ela enquanto uma professora de escola pública. E isso que é muito interessante, porque eu acho que é isso que falta muito, cara. É a pessoa... Exato. Não, porque é muito lindo você admitir que existe racismo, acho que é óbvio, acho que não tem ninguém que possa negar isso. Mas quando você fala, não, mas eu não sou racista. Você tá se eximindo ali. Não tem Você tá pulando fora. Se você vive na mesma sociedade que eu, é impossível que você em algum momento na sua vida não tenha sido racista. Por mais que seja racismo estrutural, racismo velado, você pode não ter sido ativamente racista. E é isso que as pessoas precisam entender, eu acho que é isso que as pessoas precisam assumir dentro delas. E nessa parte aqui, do documentário tem essa parte que ela assume, né? Diversas vezes ela assume essa parcela de culpa e essa parte é muito interessante. It is one of the ways we teach people who the superior people are. We give culturally biased tests on a daily basis in this country, make no mistake about that. We use culturally biased textbooks. We have culturally biased pictures on the wall. We teach a culturally biased history. Our maps are culturally biased. And they are culturally biased in favor of white people. Make no mistake about this, people. It's what we do. I know how to do it. I've been doing it as a public school teacher I did it as a public school teacher for 25 years. That's the point, sabe? Eu fiz isso por 25 anos como uma professora de escola pública. Isso não é exclusividade dos Estados Unidos. A gente não estuda a história das nações africanas. A gente não estuda a história da Ásia. A gente estuda a história da Europa. E a honestidade dela, né? Eu vou fazer uma cutucada aqui, né? Por favor. Dentro do contexto brasileiro, dessa polarização, desse papo de escola sem partido de um lado, essas complicações todas. Então, por um lado, a gente tem pessoas, né? E, claro, eu não vou generalizar aqui, não estou dizendo que todas as pessoas, né, de direita não se incomodam com esse currículo eurocêntrico que a gente possui, mas a grande maioria delas realmente mostra não se incomodar. Então, elas
tem um total direito de dizer, né, que o nosso currículo de história, geografia, enfim, literatura, ele possui, né, um viés marxista ou, enfim, pós-moderno, mas elas têm que admitir que esse mesmo currículo de história, geografia e literatura, ele possui um viés eurocêntrico. Exato. Ele possui esse viés branco, né, de mostrar autores se brancos, a gente... descobertas de brancos. E assim, as pessoas esquecem, né, assim, de se há uma doutrinação marxista. Quem era Karl Marx, além de um homem branco, um alemão? Então a gente estuda, por exemplo, a Idade Média, a gente estuda a Reforma Protestante, né, a Igreja Luterana, a Igreja Calvinista, a Anglicana, mas a gente nunca ouviu falar, muitos de nós talvez, sobre a Igreja Ortodoxa da Etiópia, né, que é uma igreja que ela sempre existiu, cara. A Igreja Ortodoxa da Etiópia ela foi fundada no primeiro século e ela sempre existiu, entende? Ela continua existindo durante todo esse tempo. Igreja no Egito, isso, né, é um recorte, né, da história, né, para mostrar assim como que a gente tem uma visão iludida da realidade. Perfeito. A nossa historiografia, a nossa cronologia mental, ela é extremamente assim, poluída por esses conceitos, né? Ela é extremamente rodeada por essa própria ideia de que até hoje, né, de descobrimento da América. Caramba, sem brincadeira, cara. Eu que tenho uma avó que era índia quando eu era pequeno, e escutava descobrimento da América, descobrimento não sei o quê, eu pensava o seguinte, pô, então o índio não deve ser gente. Eu falava, ô mãe, eu perguntava pra minha mãe, qual a diferença dos índios pras pessoas? Porque eu ficava confuso, né? Se a América foi descoberta. Primeiro, eu conheço o Igor há quase 10 anos, são 7 anos. E é a primeira vez que eu tô ouvindo isso. Sim, cara, e isso me incomodava, porque eu ficava assim, pô, descobrimento, mas tinha muita gente aqui, né? Tinha uma galera aqui, né? Mas, talvez essa galera, eu não sei. O que eles tinham que os europeus não têm, o que os europeus têm que eles não têm? Isso é uma mentalidade que é justamente aquilo que você disse, que impede uma pessoa de poder bater no peito e afirmar com convicção, eu nunca fui racista. Porque, na maior parte das vezes, isso acontece involuntariamente, porque você foi incutido a pensar daquela forma. Você pode não perpetuar o racismo. Pensar desse modo. Você pode não fazer isso ativamente, mas a sociedade ela não te permite que você não seja. Sim, e aí a questão do questionamento para a direita, o questionamento para a esquerda se você realmente, né, de direita, enfim, o liberal, seja lá o que for, você tem esse questionamento contra o MEC, então adicione também o fato de que a educação ela é eurocêntrica, ela não é uma educação completa, a gente não estuda história da Ásia, a gente não estuda história da África, da América. Se você é de esquerda, você realmente vai defender esse currículo de maneira inflexível? Você não enxerga também o que está acontecendo aqui? Perfeito. Isso é um ponto, né, que eu deixo aí para os dois, né, para as pessoas refletirem de fato, sabe? Porque quando você compra brigas inveteradamente, sem fazer uma autocrítica, você vai acabar caindo em contradição, né? Que é o que acontece com esses grupos, né? Continuando aqui a nossa análise do documentário maravilhoso da professora Jane Elliott. Esse trecho aqui é um trecho no qual ela está explicando para as pessoas o que vai acontecer. Ela está nessa sala com as pessoas de olhos castanhos, que são as pessoas superiores no experimento dela. E em outra sala separada estão as pessoas de olhos claros, que são as pessoas que vão ser tratadas de maneira inferior no experimento dela. E aqui ela está explicando para as pessoas como que elas devem se comportar e o que isso vai causar nas pessoas de olhos claros, né? Então vou passar esse trecho aqui também. Então também é um trecho bem rápido para vocês verem aqui. A minha ideia é que vocês entendam a estrutura de experimento dela e tomem as principais lições que ela aplicou nesse experimento. These people are going to leave here very, very angry. Make no mistake about this. That is their choice. When they leave here and they say they're angry, you need to be prepared to say to them, wait a minute. You had it for 2.5 hours. Your home wasn't threatened. Your family wasn't threatened. Your job wasn't threatened. Your income wasn't threatened. Your future wasn't threatened. And you had it for 2.5 hours and you knew it was temporary. You knew it was going to be over at least by 6 o'clock this afternoon. Why are you so angry? And if you are so angry after 2.5 hours, can you apply that, the way you feel about that anger, to what it must feel like to live with this for a lifetime? Bom, e é isso a reflexão que ela faz e que eu queria expor para vocês, né? Essas pessoas vão passar isso por 2 horas, 2 horas e meia, e algumas vão sair de lá aborrecidas por 2 horas e meia, sabendo que isso vai acabar. Imagina a pessoa que tem que viver naquelas circunstâncias, naquela situação, por uma vida inteira sendo tratada dessa forma.
E é assim que, e ela fala, né, é assim que são tratadas as crianças negras nas escolas públicas. E muitas pessoas vão, e ela faz a mesma reflexão, muitas pessoas vão sair aborrecidas, e aí vocês têm que perguntar para essas pessoas, você tá dizendo que você não conseguiu aguentar 2 horas da maneira como as crianças negras são tratadas a vida inteira, sabe? Uma criança é tratada a vida inteira? Então, ela até faz uma reflexão mais psicológica, né, a respeito do o estado mental infantil, né, que é o que ela quer causar. Mas isso aí eu recomendo que vocês vejam o documentário mais uma vez. Vou insistir. Assistam este documentário. Me peçam o link e assistam o documentário, por favor. E comentem lá, assim, no YouTube, né? Vim pela Crucial. Comentem assim. Por favor. Se tiver um comentário lá, vim pela Crucial, comentem agora. Se tiver um comentário lá, assim, eu vou ficar muito feliz. Enfim. Podemos passar pro próximo trecho, Igor? Vamos. E esse é um dos melhores que eu separei. Vamos ver. Olha só. É esse aí. Other people from exhibiting these kinds of behaviors toward people of color and people with disabilities and gays and lesbians and... Go out of my way to prevent that treatment. 50-50. Ela tá questionando essa Yes moça. and no. Yes, sometimes they do. Check No, it out. sometimes no. No, people. The only thing necessary for the perpetuation of evil is for good people to do nothing. É isso. A única coisa que precisa acontecer para o mal se perpetuar é que as pessoas boas não façam nada. Né? A mulher, ela se sente constrangida em falar que ela não faz o que ela teoricamente deveria fazer. Mas é o que ela faz, né? A maneira como ela se comporta. E essa frase que ela solta aqui é perfeita. Exato. Ela nesse caso, ela tá parafraseando o próprio Martin Luther King, né? Quando ele diz que o que incomoda ele, né? Ele vai falar, não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Né? Uma frase aí que rodou, né? O Orkut, as correntes de WhatsApp, com certeza todo mundo já deve ter ouvido. Todo mundo já recebeu um parabéns com glitter com essa frase. E essa frase não é de Clarice Lispector, gente. É de Martin Luther King. Não é do... Como é que o filho do Bonoro tá postando frase dele direto? Do Churchill. Não é do Churchill também. Não é do Winston Churchill. O próximo trecho, esse trecho aqui é interessante. Aqui ela já tá falando a respeito do próximo grupo, do grupo que ainda vai entrar na sala. Nesse momento, o grupo de Olhos Claros ainda não entrou na sala. A dinâmica ainda não começou, ela tá explicando e testando as pessoas. We are going to make these people look inferior and feel inferior. How many of you think these white folks can take this? Now, people, think about what you've just admitted. You've just admitted that you think that adult, sophisticated, educated, white men, positions of some power, and in a couple of cases, I think, real power, can't stand for 2.5 hours what you expect the child of color to live with from the moment he or she is born. Do you really believe that? Do you really believe that these white people can't stand 2.5 hours of being treated verbally the way they treat other people for a lifetime? Because if you do, you've just admitted something extremely interesting. You have just said that people of color are stronger than white folks. É isso, esse é o ponto que eu queria chegar. Ela traz de novo aquela reflexão no começo. Será que essa rapaziada vai aguentar 2 horas do que eles estão supondo que as pessoas negras devem aguentar a vida inteira? E se eles não vão aguentar, vocês acabaram de admitir que a gente criou um cenário onde as pessoas negras elas têm que ser muito mais resistentes, muito mais fortes, né, socialmente falando, do que as pessoas brancas. Porque a gente cria um cenário de desvantagem. E você percebe que ela nunca diz as coisas diretamente. Ela faz as pessoas concluírem isso. E isso o tempo inteiro. O documentário é o tempo inteiro assim. E isso que é o mais interessante a respeito desse documentário, a respeito dessa mulher dirigindo esse documentário, esse workshop. O próximo trecho... esse é o primeiro trecho, a primeira interação que ela tem com o grupo de... Assim que a galera entra, né? Isso, assim que a galera entra. E é por isso que eu separei. De olho claro. Porque ele dá uma ideia de como vai ser as próximas horas das pessoas. They lazy? They disinterested? Now, do you have any physical problems that will be made worse by sitting on the floor for an extended period of time? Don't give me I doubt it. Yes or no? No back problems, no hip problems, no leg problems. Repara No heart nesse problems, rapaz aqui. no high blood pressure, nothing like that. How about you? Nesse rapaz. How about you? No. You? Do you care?
No, To you. but I have to know because if something happens during this, you're liable to file a lawsuit. So I want to know going into it whether or not you have any problems. I don't want them made worse because I don't want to have to take a lawsuit out of this. Do you understand that? No. No. Oh, you don't understand that? Well, your low IQ is another one of the problems I'm going to have to deal with today. Now, do you have any physical problems that will be made worse by sitting on the floor for an extended period of time? Yes or no? I'll say no. Ela é implacável. Ela é He's going to implacável. say no. Does that mean he doesn't have, or does that mean he's going to say no now, and later he's going to accuse me of having made him worse? Can I trust this boy? No. Is he playing games? Yes. Am I going to put up with him? No. Do you have any physical problems that will Ela be made worse repete by a sitting on the frase floor for an toda como extended se ele period of fosse time? Yes or no? idiota. Do you or do you not? You don't care. Honey, honey, if you want caring, go to your mother. Do I look like your mother to you? She's dead. Then go to some other nurturing female in your environment. Isso é interessante, porque ele falou X dead, minha mãe está morta. Ela podia nesse momento ter se sentido culpada e falar, caralho, Exato. aqui, hein? Ela não para, filho, ela tem poucas ideias, não importa. That Segue, is Ele falou com essa placável. intenção, né? De Exato. amolecer o Do coração you dela. have any physical problems that will be E made repete worse a by frase sitting on the como floor se for an ele fosse uma extended criança. period of time? Então assim, eu só peguei essa parte, separei essa parte pra mostrar como que ela vai trabalhar essas pessoas dentro desse ambiente que ela criou. Com essa rispidez, com essa inferiorização, como se ele fosse intelectualmente inferior. É dessa forma que ela vai tratar essas pessoas nas próximas horas. Essa parte aqui, ela... Bom, mais um trecho. Os próximos trechos vão ser muito assim, né? Trechos dela mostrando como que ela vai agir e como que isso é socialmente aplicável, né? Como que isso não é só simplesmente um exercício, né? Mas existe um reflexo disso na sociedade. Exato. I'll get to my adult state. Now I'm going to give you a piece of advice. Every time I look at you, you're sitting there with that sick smirk on your face. If you can't look up without smiling, the next time I see that smile, I'm going to come down on you real, real hard. A cara. Okay? You're going to feel like a cow pat on a hot rock. So if I were you, if you can't hide your smile, drop your head so I don't have to see it. Put your face down so that I can't see you doing it, because I take exception to it. And that's not good for you. Do you understand that? Yes, I do. Yes. Meu Deus, If you're cara, eu going to faço get uma through coisa this na de aula, cara. workshop, you are going to live down to my expectations of you. We're going to call you an uppity bluey. And we're going to ride your tail until you do live down to our expectations. And how do I know how to do this? By your observation Of what? of what happens in society. That's right. That's right. We, in the power position in society, know how to keep people in their place by lowering our expectations for them, by forcing them to live down to our expectations of them, and we do it by such ways as when President Reagan signed the decree establishing Martin Luther King's birthday as a national holiday, as he signed the decree, someone said, Mr. Reagan, he signed in front of the press, was Martin Luther King a communist? And he threw down the pencil and he said, well, we'll know in 30 years, won't we? Essa parte eu dei uma emendada em duas partes. Tem uma próxima parte que eu já vou mostrar logo, porque a gente fala tudo de uma vez. Because you don't trust yourself to remember them, do you? No. Now, did I teach him something? Você reparou que ela convenceu ele no processo de que ele não conseguiria decorar o que ela falava. O workshop ele trabalha com uma dinâmica de ouvinte, né? Então as pessoas, ela passa umas regras do bom ouvinte, né, teoricamente. E aí ela meio que desafia ele. Então você acha que você não é capaz de lembrar o que eu disse, correto? E ele fala, sim, correto. E aí ela vira para as pessoas e pergunta, eu ensinei alguma coisa a ele? As pessoas, sim. E olha isso. Yes. Was it a valuable lesson? Yes, very much. No, it wasn't. No, that isn't. That is not a valuable lesson to teach people to submit to tyranny. Get real. That is not a valuable lesson. Nesse momento, ela faz as pessoas entenderem que a lição que ela ensinou pra ele foi de se submeter. Ele, no final das contas, ele aceitou que ele era inferior. Ele aceitou que ele não conseguiria fazer o que ela disse que ele não conseguiria fazer. Ela é a tirana, no caso. Então, e ela pergunta para as pessoas, isso foi uma lição valiosa? As pessoas assim, não foi. Como assim? Eu ensinei ele a se submeter, eu ensinei ele a aceitar tudo que eu disser pra ele. E como ela faz esses mind games e essas... Mano, é genial. Você tem alguma coisa pra acrescentar, Igor?
Então, bora pro próximo. Vamos passar por uma vez. Beleza. É esse trecho aqui. Ela vai fazer o ditado da segunda Good frase. listeners, keep E their uma pessoa eyes se on the recusa a person who... escrever porque escrever, teoricamente, feriria a primeira regra que ela tinha dito. E a pessoa, ela, porra, não vou escrever, isso é um jogo e tal. E olha isso. Good listeners, keep their eyes on the person who is speaking. A pessoa não tá escrevendo. What are you doing? You have it written? No, Why not? because my hands are still quiet from the first skill. Didn't I say write it down? Yeah. Write it down. And violate the first one. Write it down. I said write it down. Do it. Do it now. What are you waiting for? Now I'm going to warn you about something. Veja In bem. case you don't recognize it, I'm messing with your mind. Now, I told him to conform. And then I said it was stupid to conform. So then you decided that you wouldn't conform. So now you're in trouble. Now, what had you better do? You never know what to do. That's right. Just the minute you think you've caught on to the rule, what did I do? You change I it. changed the the rule. E ela fala, é isso que as pessoas fazem o tempo todo. Você abaixa expectativas a respeito das pessoas, e aí, no outro momento, ensina a pessoa que ela não deve deixar que ninguém fale nada que diminua ela, e aí a pessoa não sabe no que pensar, e é isso. A regra, ela não existe. A regra, ela muda conforme quem tem o poder quer. Quem cria a regra modifica ela o tempo todo. Não é uma regra só. Não tem como você entender, não tem como você ganhar. Você não vence. Se você se conforma, você perde. Se você não se conforma, você perde do mesmo jeito. Essa outra passagem aqui é uma passagem muito interessante para você ver que é um experimento social de verdade. Que ela conta uma experiência de um outro workshop que ela fez, em que uma das pessoas que estava que era de olhos claros, resolveu se revoltar. Ela resolveu criar uma espécie de revolução dentro da dinâmica. She was going to not conform and she wasn't going to go along. And she went up and down the 2 rows of blue-eyed people saying, "Come on, brothers and sisters, come with me and defeat the oppressor. Come with me and refuse to go along with this. Do not go along with this. Do not take this abuse. Come on, we can demonstrate and we can make a difference." Made a total fool of herself. The rest of the blue-eyed people felt that there was an opportunity here. She didn't want to learn it. She, in effect, was saying to people of color, if you would protest, these things wouldn't happen to you. When people of color have protested in this country, what have we done to them? Nada mais atual do que isso, né? Quando pessoas Exato. negras tentam se manifestar, o que a gente faz, a gente mata eles. Ela segue falando, né? Aquela mulher não tinha nada a perder. Ela sabia que era uma dinâmica. Ela não conseguia aguentar aquilo por 2 horas. Ela não tinha um emprego em risco, ela não tinha vida em risco, ela não tinha família em risco, ela não tinha nada em risco. E ela simplesmente resolveu fazer um teatro onde ela se revoltava contra o opressor. Quando na realidade, como quem diz, né? Se vocês se revoltassem, se vocês protestassem, nada disso aconteceria. Quando na realidade, quando as pessoas se levantam para protestar, acontece o que tem acontecido nos últimos dias. Tudo começou com um policial matando uma pessoa. E os policiais continuam matando pessoas nos protestos. Então, assim, completamente ridículo. Ela fala que ela abriu pra voto, ela saiu da sala e depois 2 pessoas, uma de olho claro e uma de olho castanho, tiraram a mulher da sala, a mulher que havia feito isso, e chamaram ela de volta. Então, assim, existem pessoas realmente que eles são incapazes de entender o que é essa realidade, de verdade, assim. O próximo trecho é um outro trecho dela discutindo com esse rapaz aqui, o nosso amiguinho. De novo ele. Só que é mais pra frente, é num outro momento. Ela trocou ele de lugar, né? Trocou ele de lugar, porque ela usou o argumento de que quando eles se unem, né, você pode ter alguma força. O fato dele estar perto de outra pessoa que discordava, né, de outra pessoa que estava incomodada, fazia os dois mais fortes. Exato. E ela, como um órgão de poder, como uma representação do poder, falou, eu não vou deixar isso acontecer, eu vou separar vocês, né, pura e simplesmente. Foi isso que ela fez. Am I going to let you win? You don't want me to win. Am I going to let you win? Can you win in your mind? Yes. 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 So within me, I can. Within you can win. But will I know that you have won within you? Yes. Essa reflexão é I won't. muito And neither will interessante. they. Because we will use everything you do against you. I won't know that you have reinforced yourself inside yourself. But will you know that? Yes. Yes. Is that valuable to you? Absolutely. Absolutely. Is that going to be hard for you to keep on doing that while I keep on badgering you? Yes. Yes. Are you going to have to keep working and working and working to make that happen? Is Yes. that fair? Every day. Shit!
No, it isn't fair. Então essa reflexão de que da injustiça em forçar as pessoas a ter que se fortalecer por dentro é um esforço que elas fazem, de ter que ser mais forte, de se convencer de que elas podem vencer quando elas sabem que elas não podem. E esse esforço incessante de ir pra frente, fazer as coisas acontecerem, tentar fazer dar certo, ver seus sonhos sendo frustrados e ver essas expectativas não sendo alcançadas, e ainda assim lá dentro você ainda é forte, e é essa reflexão que ela traz, né? Você acha isso justo? Você ser obrigado a se forçar para tentar fazer as mesmas coisas que pessoas, sabe, fazem cotidianamente, né? É essa a reflexão que ela faz. Podemos continuar aí? O antepenúltimo clipe. Vou deixar o clipe passar e deixar explicar por si mesmo o clipe. Let me make something perfectly clear here. We are not going to reverse this today. Yesterday, I heard a couple of women say, well, I kept quiet because I thought she was going to reverse it and then she'd use what we said against us. If I reversed this, it would no longer be reality. That would be like saying to people of color, after we white folks have been on top for a while, then we're going to turn the tables and you're going to get your chance. See, if it's a game, then everybody has the opportunity to win. In this situation, and in society at large, not everybody has the opportunity to win. We do not have freedom and justice for all. Bom, o que ela fala aqui é a respeito dessa troca. Quando ela fazia com as crianças, ok, ela trocava, porque são crianças, afinal de contas, né? Sim. Umas iam se sentir injustiçadas. O que ela faz aqui, ela tá trabalhando com adultos, e os adultos são perfeitamente capazes de entender que aquilo é uma dinâmica e tal. E ela fala, isso não seria justo se eu trocasse os papéis, né? Se eu fizesse uma dinâmica invertida. Porque isso estaria trazendo a mensagem de que as pessoas também teriam uma chance, né? Ela fala, né? Como se eu estivesse dizendo para as pessoas de cor que em algum momento eles vão assumir o poder e eles vão estar no topo. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Exato. E é por isso que ela não faz essa dinâmica desse jeito, né? Trocando os papéis, invertendo os papéis. Pelo menos não mais. O próximo clipe. It's like Shelby Steele saying, as a black man, Esse é curto. I have transcended race. Now, in your heart of Mas hearts, olha isso. all you people know that I'm lying to you about blue eyes. There's nothing wrong with having eyes of a color other than brown. And you know I'm wrong. Does that give you any satisfaction whatsoever to know that I'm wrong? Is that making it all easier for you to go through this? No. You can transcend your eye color. Can you transcend my behaviors on the basis of your eye color? No. Can you transcend my eyeism? Esse trecho é muito interessante. Ela usa as palavras do Shelby, alguma coisa, né? Onde Sheldon ele fala que ele Shelby. Sheldon, né? Onde ele fala que ele transcendeu a raça. Só que aí ela faz as perguntas, né? Vocês sabem que tudo isso que eu tô falando pra vocês é mentira. Assim como as pessoas sabem que... Os negros sabem que eles não são inferiores porque eles são negros. Mas isso torna a vida deles... O fato de eles saberem que todo mundo que comete racismo contra eles está errado, melhora em alguma forma a maneira como eles são tratados na sociedade, faz a vida deles de alguma forma mais fácil? Não faz. Ela fala, ok, você transcendeu raça, mas você consegue transcender a maneira como eu te trato? Porque não se trata só de você, entendeu? Não se trata de você se sentir inferior. Que de nada adianta, sabe, toda essa questão de autoafirmação, quando a afirmação externa, né, essa exoafirmação, ela no cotidiano te aponta com uma direção contrária. Exatamente. E o último clipe que eu queria passar pra vocês é aquele que eu falei lá no começo, que é a mesma ideia de tudo que leva pro mal se perpetuar é a pessoa boa não fazer nada, né? Appreciated defense. Yeah. Yeah. Did you resent the fact that none of them stuck up for you? Or did you think they've got to cover their own asses? I figured that they knew that, and Why didn't any of you males defend her? it's like if you're picking on her, you're not picking on me. And so by the rules I kind of saw, it's like I'm just going to sit back and lay low. And let her do it to them. It's what makes racism work, people. It's what makes homophobia work, people. It's what makes sexism work. It's what's going to make ageism work. To sit back and do nothing is to cooperate with the oppressor. As long as you folks did nothing, I was free to do whatever I chose to. Enquanto vocês não estavam fazendo nada, eu estava livre para fazer o que eu queria. Bom, gente, o documentário tem muito mais do que só isso, né? Ele tem outras informações. Eu realmente recomendo que vocês todos assistam. O documentário ele trata desse experimento de maneira
excepcional e existem, além dessas, outras frases, e principalmente eu não coloquei aqui, existem depoimentos de pessoas negras dentro dessa sala, de coisas que eles passaram. Eu não coloquei aqui porque eu não queria transformar esse programa num grande, vamos aqui, que pena, nossa, que triste. Não, eu queria realmente trazer uma discussão de se colocar no lugar mesmo, nesse aspecto social. Então, assim, eu acho que faria até mal, talvez, ficar spamando esses depoimentos, que são depoimentos muito pesados. Tem uma professora, que é a única professora negra, aliás, ela e mais um, em uma escola com 60 professores. Tem um rapaz que tentou alugar uma casa e não... O pessoal disse que estava cheia, a casa estava alugada, e eles dão uma volta no quarteirão e tem um casal branco entrando para ver a casa. Esse tipo de coisa, sabe? Mas eu não queria trazer essa carga emocional pra cá. Por isso que eu falo, assistam o documentário é excelente. Não se trata só dessa dinâmica. O documentário tem uma parte biográfica da professora. Sim. Tem ela fazendo indicação de leituras de coisas que ela leu na época que ela foi... os livros que ela mostra. Isso, Médicos Alemanha, Médicos German Doctors, uma parada assim. E outro que eu não vou lembrar agora. Nazi Doctors, e outro que é a biografia de Mengele. Isso, exato. Então, assim, no geral, é um documentário esplêndido, né? Essa parte biográfica dela, ela falando como tudo aconteceu, ela fala com muito mais detalhes, né? Como que ela foi tratada dentro da sociedade, dentro da comunidade onde ela vivia, depois que ela começou a fazer esses experimentos. E pra gente perceber, né, que isso não é uma coisa da qual a gente tá simplesmente livre. Então, assim, o documentário é excelente, excepcional. A gente deixou mais o documentário falar por si só, né, que eu acho que é até bom. Bom, gente, para vocês que estão ouvindo a gravação, o podcast é este. Eu acho que a gente pode dar por encerrado. Se o Igor quiser fazer mais acrescentar em mais alguma coisa, pode acrescentar. Tem o VOD na Twitch do meu canal, que eu provavelmente vou deixar na descrição quando esse vídeo estiver postado, em que você vai ver tudo na íntegra, com os trechos do documentário e a gente comentando os trechos do documentário. Então eu recomendo que, caso você goste do que você está ouvindo gravado, você vá no VOD da Twitch e assista a gravação, ao podcast na íntegra, quando ele foi transmitido ao vivo, que eu acho que vai ser muito interessante. Você quer fazer acrescentar mais alguma coisa, Igor? Não, assim, eu acho importante deixar claro, cara, que muitas pessoas, né, às vezes podem ver, né, esse experimento, né, da Jenny como uma coisa talvez sádica, né? Mas eu acredito que de fato isso é um modo de educar as pessoas. É isso, né? A gente tem nossos canais aí. Quem quiser assistir tudo, né? Tô aqui na Twitch, na Twitch TV do Igor Steiner. Nosso Instagram, @Revista Crucial. Nosso Twitter, @Crucial Revista. E tem um canal no Telegram também, né? Que é o @Revista Crucial. A gente vai estar interagindo, né, esses dias aí, através dos stories do Instagram, do TV. Participem lá, né? A gente quer sugestões de conteúdo. Pessoas, né, para participar aqui também. É isso. Foi bom, gente, muito bom mesmo. Obrigado por ter ouvido. Assistam documentário, assistam o documentário Blue Eyed. Vai ter link na descrição. E caso vocês queiram ver a nossa análise, né, com os clipes, procurem o VOD na Twitch, também vai estar link na descrição, onde tem a gravação completa com câmera da gente reagindo a trechos que a gente separou do documentário. Show. Muito obrigado, sigam a gente nas redes sociais, a gente está começando um projeto, a gente espera continuar esse projeto, a gente espera de verdade, é uma parada que a gente quer fazer há muito tempo e que finalmente a gente está tendo disponibilidade para fazer e está tendo assunto para fazer. Então, muito obrigado por ter ouvido. Valeu, galera. E é isso. Falou.